Boa noite a todos. O Centro Cultural da Justiça Federal e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região têm a honra de apresentar hoje um debate que tem como tema o livro O Poder da Lei versus a Lei do Poder, de autoria do juiz federal, professor e pós-doutor Hélio Silvio Ouren Campos. Esse evento faz parte do ciclo de palestras do projeto Justiça e Pensamento, que visa aproximar os assuntos jurídicos do dia a dia das pessoas, trabalhando temas relevantes que ajudem a pensar o mundo, os valores da sociedade e as instituições. A série conta também com diversos palestrantes em apresentações mensais ao longo do ano. Então, hoje nós temos o prazer de ter conosco o professor Hélio, nosso colega juiz federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco e autor do livro, mais uma vez eu cito, O Poder da Lei versus a Lei do Poder. Aqui está configurado, esse evento está não como uma série de palestras, um número de palestras, sim, é um debate, né? Haverá um debate, mas em primeiro lugar nós vamos ouvir o doutor Hélio, para falar sobre o livro, para falar sobre suas pesquisas, e depois iniciaremos, então, um pequeno debate, dando a palavra aos demais componentes da mesa. Eu vou ler, então, o currículo dos participantes. Hélio Silvio Ouren Campos, juiz federal, pós-doutorado pela Universidade Clássica de Lisboa, líder de grupo de pesquisa CNPq, Processo Tributário, Sonegação Fiscal e Direitos Humanos, professor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco, professor titular e membro do Conselho Superior da Universidade Católica de Pernambuco, graduação e mestrado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado pela Faculdade Clássica de Direito de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Faculdade Clássica de Direito de Lisboa, ex-procurador do Estado de Pernambuco e ex-procurador do município de Recife, e também ex-procurador federal. Dr. Fábio Fraga, sócio da Troll, Fraga e Soler Advogados, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade de Salamanca e diretor do Grupo de Debates Tributários do Rio de Janeiro. Dr. Fábio está aqui à minha direita. Dr. Gustavo Pontes Mazoc, é juiz federal da 2ª Região, pós-graduado em Direito da Comunicação pela Universidade de Coimbra, em Portugal, foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com atuação em várias especializada em crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro, em Recife, Estado de Pernambuco. Foi também juiz eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Também foi juiz de Direito no Estado da Bahia. Foi procurador federal na Procuradoria Regional da União, em Porto Alegre, e na Procuradoria Regional Federal da 4ª Região. Foi também procurador da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor Mauro Luiz Rocha Lopes, é juiz federal da 2ª Vara do Rio de Janeiro e é professor do curso Master Juris do Rio de Janeiro e também da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Autor do livro Processo Judicial Tributário, Execução Fiscal e Ações Tributárias, que se encontra na sua 6ª edição. Também autor do livro Direito Tributário Brasileiro, está na 2ª edição, pela editora Ímpetus. Doutor Mauro, eu acho que também o senhor também é autor de mais um livro que não consta aqui na relação, é o livro Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, também pela editora Ímpetus. Foi promotor de justiça no Rio de Janeiro e ex-procurador da Fazenda Nacional. Então, lidos os currículos, vamos, sem mais espera, ouvir as palavras do professor doutor Hélio Silvio Ouren Campos. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, no auditório, e também com todos vocês aqui da mesa, né? Com o Fábio, com o Guilherme, com o Gustavo, com o Mauro, enfim. A ideia central de estar aqui é exatamente a de me permitir falar um pouco sobre os meus estudos de doutorado e também de pós-doutorado desses últimos, digamos, 10 anos. Agora, sempre com uma perspectiva.
é de fazer com que o direito tributário, que às vezes se apresenta como algo um pouco chato, cansativo, não é? Algo que até antipático, perca esse vínculo, até porque praticamente tudo, nesse relógio, na nossa roupa, no sapato, enfim, há sempre tributo. Então, se há uma presença constante na vida da gente, então vamos prestar mais atenção nessa presença, dado que, quer nós queiramos ou não, estará ali o tributo, no produto, na mercadoria ou no serviço. Então, esse livro, ele, na verdade, é um curso de Direito Tributário, uma primeira parte do curso de Direito Tributário, mas que tenta essa perspectiva de leveza. E como é que eu busquei atingir isso? Primeiro, não fazendo nenhuma hierarquia entre doutrina e jurisprudência. Porque, às vezes, nos cursos de graduação, mesmo de pós-graduação, há uma ênfase, ao meu ver, exagerada em ou doutrina ou jurisprudência. E prática e teoria precisam completar-se. Efetivamente, ninguém pode conhecer o assunto se só tiver teoria ou se só tiver prática. Então, é necessário que a prática integre, complete a teoria. Ora, nessa afirmação, há, digamos assim, uma preocupação contundente. Esse livro, logo que foi lançado, a primeira vez em que ele foi lançado foi em Brasília, e isso foi feito lá no Superior Tribunal de Justiça. E eu disse, olha, se a minha preocupação é aliar prática e teoria, se a preocupação é da importância da doutrina, mas também da importância da jurisprudência, é natural que esse livro fale sobre jurisprudência. E falar sobre jurisprudência não significa necessariamente concordar com ela. Percebam isso. O fato de nós tratarmos nesse livro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, não significa que nós estamos concordando com aquela jurisprudência. Nós estamos falando sobre a jurisprudência e me parece que isso é relevantíssimo, não é? Respeitar a jurisprudência, compreendê-la, não simplesmente deixá-la de lado, mas, de algum modo, criticá-la quando for positivamente ou negativamente. Não desconhecer as decisões dos tribunais. Então, essa é uma primeira preocupação do livro. Considerar as decisões dos tribunais como algo tão importante quanto a doutrina. Agora, considerar não significa apenas elogiar. Elogiar quando for o caso. Um outro aspecto que eu destaco nesse livro, e talvez seja um dos principais destaques do livro, é o seguinte. É muito comum se afirmar que a carga tributária brasileira ela é muito elevada. Eu creio que não precisa nem conhecer direito tributário para escutar esse tipo de afirmação. Eu quero apenas, em relação a isso, dizer, talvez mais do que elevada, ela seja mal distribuída. Perceba-se, ela pode ser grande, mas bem distribuída. Não seria ideal, mas ela pode ser grande e mal distribuída, o que é muito pior. E aí eu faço uma comparação, dado que o livro foi quase todo escrito fora do Brasil, eu tento fazer um estudo comparativo entre o que nós estamos, em termos tributários, de distribuição da carga tributária, fazendo no Brasil e o que se está fazendo nos Estados Unidos e na Europa. Me parece que qualquer reforma tributária precisa tomar isso em conta. Então, presta atenção. Basicamente, no mundo inteiro, pode variar os nomes. Os tributos vão incidir sobre patrimônio, renda e consumo. Então, você pode ter um nome diferente na França, um nome diferente em Portugal, na Alemanha, no Brasil, mas as bases econômicas principais são patrimônio, renda e consumo. Então, vamos lá. Sobre consumo, na OCDE, esses números são de final de 2009. Esses números são da Receita Federal do Brasil. Sobre o consumo, a média na OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entenda-se, Europa. A média de tributação sobre consumo na Europa gira em torno de 31,5%. Nos Estados Unidos, em torno de 17%. No Brasil, em torno de 48,4%. Pode parecer cansativo, mas eu peço que prestem atenção. Sobre o consumo, eu não estou falando sobre patrimônio e renda. A tributação na Europa gira em torno de 31,5%. Nos Estados Unidos, 17% e no Brasil, 48,4%. Ou seja, sobre o consumo, a tributação no Brasil é bem maior do que na Europa e também do que nos Estados Unidos. Peguemos esse dado. Contudo, sobre a renda,
A média na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Europa, gira em torno de 36%. No Brasil, em torno de 20,5%. Então, perceba-se, se a tributação sobre o consumo na Europa e nos Estados Unidos é menor, nos Estados Unidos estão 17%, do que no Brasil, a tributação